Voltei, tudo bom? Oh, glória a Deus. É pastor mesmo, né? Nossa. Então, eu queria falar com vocês sobre o futuro. Eu faço leituras do futuro, né? Eu sei prever o futuro. Real? Eu tenho a Bíblia explica o futuro, eu sei como é que ele vai ser. Eu leio cartas, né? De Paulo e tal. Então, assim, a Bíblia fala sobre o futuro e fala muito bem sobre o futuro, muito claramente. A Bíblia tem mais ou menos 150 capítulos que falam sobre o futuro. Então, os assuntos a respeito do futuro, do que vai acontecer quando Jesus voltar, são muito importantes. Mas uma coisa que eu queria deixar claro para você entender de uma vez por todas, é que aquele assunto que para nós é mais importante, quando a gente fala de futuro, qual que é o assunto mais importante que a gente fala na igreja evangélica? Arrebatamento, né? Arrebatamento, né? Eu vou ficar na tribulação ou não? Essas duas coisas. O arrebatamento, ok? Ou a grande tribulação. Esses são os dois assuntos que mais falam quando a gente vai tratar do futuro, na teologia, na igreja. Mas os assuntos que a Bíblia mais fala, e não os evangélicos, é a ressurreição dos mortos e o reino de Deus. Esses são os assuntos mais importantes na Bíblia. E nesse contexto do reino de Deus e da ressurreição dos mortos, eu queria abordar o que significa sermos sacerdotes ou governantes do futuro, pessoas que vão ter um empreendimento para o futuro. Eu não sei o que significa futuro para você. Quanto tempo é futuro para você? 10 anos? 5 anos? O próximo segundo é futuro, ok? Mas você já parou para pensar que o próximo segundo não existe? Porque quando ele chegar, já passou. O presente do próximo segundo já é passado quando você pensou nele. Vou repetir. O presente do próximo segundo já é passado quando você pensou nele. Então, nosso pensamento sobre o futuro, ele é muito tacanho, ele é muito pequeno, e nós precisamos expandir a nossa visão de futuro. Talvez você pense em futuro, do futuro da sua empresa para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, e isso é bom. Mas eu creio que se você ajustar o seu foco e pensar sobre o futuro de uma maneira mais ampla e pensando mais longe, você vai conseguir pensar os eventos atuais da sua vida com maior clareza. Nós temos muito milindre em perder, em ceder, em mudar de opinião, mas quando nós estamos diante de tempo e futuro, você começa a negociar melhor como você usa o seu presente, o seu tempo presente. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer, e para isso eu não vou abrir a Bíblia, porque eu espero que se você é cristão você saiba disso. Mas se você é cristão ou não, e não sabe disso, eu quero te contar uma boa nova. Bom, se você não é cristão, na verdade, não é muito boa. Eu preciso falar. Todos os que estão aqui nessa sala, um dia vão ressuscitar. Todos vocês. E, tipo, eu também. Todos vocês vão ressuscitar. Sabe? Isso significa que você, depois da morte, não vai ser segurado no caixão. Quando você morrer, sua alma vai estar, se você é um cristão, sua alma vai estar diante de Deus, claro. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus voltar, Ele vai trazer com Ele aqueles que estão com Ele. Então você vai voltar, se você morrer hoje, espero que você não queira morrer agora enquanto eu falo, mas se você morreu hoje por acaso, sua alma vai estar diante de Deus agora mesmo. Você não vai dormir, ok? Porque Apocalipse 6 diz que existem almas debaixo do altar de Deus que estão orando. O que é estranho, porque João ouviu elas orando. Como que ele ouviu a voz da alma orando? Eu não sei.
Eu sou o único que tem uma profissão aqui que não preciso ter as respostas de tudo, né? Se eu fosse um mecânico e não soubesse como arrumar um carro, você ia ficar bravo. Mas a Bíblia é difícil, irmão. Às vezes não dá para saber tudo. Mas estava lá. Está lá em Apocalipse 6, ele ouviu as almas clamando debaixo do altar. Ok, ele viu alma. Como que vê alma e ouve alma? Então, o fato é que um dia você vai ressuscitar. Um dia você vai ressuscitar para nunca mais morrer. Mesmo que você não acredite no que eu estou dizendo. Porque Jesus falou em João capítulo 5 que existe a ressurreição dos justos e dos injustos. Todos vão ressuscitar, mesmo os que não creram em Jesus. Só que aqueles que ressuscitaram e que não creram em Jesus serão lançados num lugar que a Bíblia chama de lago de fogo. Seria tranquilo ser jogado no fogo, você morre rapidinho. O problema é que você tem um corpo ressurreto que não morre mais. Então, vai ser terrível ser lançado fora da presença de Deus, debaixo do peso da ira de Deus, e não conseguir morrer mais. Essa é a ressurreição dos ímpios. Mas a Bíblia também fala da ressurreição dos justos. E diz que os justos vão brilhar no reino de Deus. Diz que os justos vão receber recompensas do reino de Deus. Mas, acima de tudo, eu queria que você pensasse em algo. Você já parou para pensar que se você vai ressuscitar um dia, você crê nisso? Todo cristão crê. Se você é cristão, você tem que crer nisso. Eu estou achando que tem pelo menos 3 cristãos aqui. Levantaram a mão. Glória a Deus. Vamos evangelizar essa galera aqui. Vai impondo as mãos aí agora. Então, se você crê na ressurreição por ser cristão, você teria que se perguntar uma coisa: para que ressuscitar? Sim, porque tem tantas almas no céu agora. Dá para ter uma vida plena no céu, sendo uma alma, agora mesmo. Sendo um espírito no céu, agora mesmo. Por que ressuscitar? Porque este corpo mortal vai ser revestido de imortalidade, como a Bíblia diz. É porque Deus gosta dessa substância aqui, ó. Tanto que o Verbo se fez carne. Você já parou para pensar que Jesus se tornou um ser humano, andou entre nós, e ele morreu e ressuscitou, amém? E ele subiu aos céus com o corpo dele, não foi? Você já parou para pensar que Jesus nunca mais vai deixar de ter um corpo humano? Você já parou para pensar que Jesus jamais vai estar novamente em 2 lugares ao mesmo tempo, porque para sempre ele está somente em um lugar, porque ele tem um corpo preso a um lugar? O Espírito dele, óbvio, está em todos os lugares. Jesus é onipresente nesse sentido. Mas Jesus decidiu que ele iria ter um corpo que o limita a um lugar. De tanto que ele ama você. Ele achou que valia a pena. E quando Jesus ressuscitou, o que ele fez? Ele comeu com os discípulos. Já parou para pensar nisso? Por que Jesus comeu com os discípulos, hein? Para que eles soubessem que ele não era um espírito. E diz que ele comeu um peixe, e também diz que ele atravessava a parede. Se o peixe atravessou a parede junto com ele, ou ficou do lado, se o peixe foi glorificado, ou ficou do lado, eu não sei, Deus o sabe, mas que ele com o corpo glorificado comeu peixe, é verdade, ele comeu. Essa vida que nós vivemos, no sentido de vida humana, vida física, essa vida vai continuar para sempre.
Por quê? Porque foi Deus que fez essa vida. Tudo aquilo que Deus faz pela sua palavra dura para sempre. Porque a palavra de Deus dura para sempre. E como foi a palavra de Deus que criou os céus e a terra, e você vai viver para sempre. No reino de Deus, ou não. Mas você vai viver para sempre. Mas se você faz parte do reino de Deus, se você arrependeu dos seus pecados e está submisso a Jesus, seguindo Ele como um discípulo, a Bíblia faz promessas tremendas para o futuro da sua vida. Sabe, o reino de Deus, vou falar uma heresia aqui. O reino de Deus não é socialista, o reino de Deus é bem mais para o lado de meritocracia. Deus nos ama a todos iguais, sim, mas Ele não recompensa todo mundo igual. Já parou para pensar um pai de família que dá presentes de recompensa para um filho que não obedece e para o filho que obedece? A obediência perde significado se ela é o elemento que gera recompensa. Né? No mundo que nós vivemos, recompensa tenta-se banir o elemento recompensa, porque pensa que a recompensa diminui a pessoa que não consegue trabalhar para receber a tal recompensa. Mas, na verdade, o que a recompensa diminui é quem tem a capacidade de trabalhar. Você não tem capacidade de trabalhar. Todos nós somos pecadores. Nenhum de nós merece nada. Mas o fato é que Jesus, que é o merecedor de toda recompensa, morreu na cruz porque você não viveu uma vida digna de ser recompensada por Deus. E Ele, então, a Bíblia diz, se tornou o seu exemplo, não só o seu exemplo, mas sua própria justiça, sua própria retidão. Então, quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. A Bíblia fala que Deus creditou, vamos colocar assim, creditou na sua conta a santidade de Jesus. Quando Deus olha para você, Deus sente a respeito de você o mesmo que Ele sente sobre Jesus. Então não tem nenhuma condenação. Você não é menos do que ninguém nesse sentido. Mas abre Apocalipse. Abre, sei lá, não sei, acho que não é igreja, não tem abra, né? Ligue em Apocalipse aí. Capítulo 1. Não, vamos no capítulo. Tem tantos capítulos bonitos, né? Vamos no capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, diz assim: Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, e com um cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Todos nós vamos ressuscitar, amém? Mas nem todos nós vamos ter as mesmas posições no reino de Deus quando ressuscitarmos. A maneira que você vive agora define sua recompensa futura. Aqui, o problema é o seguinte, é que nós temos a tendência de pensar na recompensa futura como sendo: oh, irmão, ganhei uma pedrinha na coroa. Aí quando você canta hino de pedrinha na coroa, dá problema na reunião de velhinhos, né? Para coroa conquistar. Aí está o irmão mais velho, olhando a coroa, querendo a conquistar. Não dá certo. Então, conquistar a coroa não é
você encontrar uma irmã de 60 anos aqui, viúva, casar com ela, apesar de Deus poder te dar isso, amém? Deus tem isso para os seus servos. Sabe por que a gente tem essa imagem de coroa na mente? Não de coroa... É porque existe de fato um destino para os filhos de Deus, literal, físico, futuro, terreno, político, de serem reis deste planeta. Não é simbólico. Ao que vencer, eu darei autoridade sobre as nações. E talvez você diga assim: irmão, mas eu não quero nada. Eu quero saber o mínimo que eu preciso fazer para não ir para o inferno. Tipo, não tem a fronteira, irmão, o céu e o inferno. Eu queria ficar assim, só um passinho depois do inferno, mas não muito para o céu, porque, que esses negócios de oração eu não gosto. É uma pessoa com problemas, né? Você não tem isso. Não sei se você... Quando a gente pastoreia, né? Não tem isso, Lu. O cara pergunta assim: mas qual é que é o mínimo? Só para ser salvo, assim. Não estou falando outras paradas. Então, velho. O problema é o seguinte. Se você não quer ser um vencedor... Vamos colocar assim: se você quer ser um vencedor, eu não sei se você vai ser. Mas se você não quer, eu tenho certeza que você não é salvo. Porque o Espírito Santo é o espírito de um vencedor. O Espírito Santo no interior de um cristão diz: vai além, não para nisso, continua, cresce, desenvolve, amplia, não se contenta com o que você tem. Aplaudiram, que legal. A questão é a seguinte, vamos lá. Em primeiro lugar, óbvio que você já é vencedor porque você venceu a incredulidade. Você crê em Jesus, nesse sentido, você já é um vencedor. Ponto final. Mas o versículo que eu li aqui, ele fala sobre vencer a infidelidade. Existe uma diferença entre você vencer a incredulidade e você vencer a infidelidade. Todos vocês venceram a incredulidade, graças a Deus, quando abraçaram o Evangelho. Mas a partir de então, começa uma jornada de desenvolvimento na fidelidade. E sua fidelidade não é um elemento que vai definir se você é salvo ou não. Por quê? Porque sua salvação é definida pela fidelidade de Jesus na cruz. Amém? É isso que define se você entra no reino ou não. Mas sua experiência dentro do próprio reino, se você vai ser mais ou menos, vai ter mais ou menos autoridade, isso sim existe. Quero mostrar um outro verso para você. Abra aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vocês acham que é errado querer ser grande? Assim, esquece livro de autoajuda, estou falando sério mesmo, tipo crente. Crente querer ser grande. Nossa, eu queria ser grande. Nossa, eu queria causar um impacto na minha geração. É certo ou é errado? E aí? É certo. A questão é, o reino de Deus tem um caminho para a grandeza.
que é diferente do caminho do mundo para a grandeza. Nós poderíamos dizer que o caminho de Deus para a grandeza é invertido do caminho do mundo. E eu queria mostrar aqui, em Mateus, Jesus falando sobre o caminho da grandeza para todos nós. Mateus 5, a partir do versículo 19, diz assim: quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Uau! Ele não está falando se vai entrar ou não no reino do céu. São duas pessoas que entraram, mas uma no reino é pequena, outra é grande. Você acha que Jesus era um bom mestre? Claro que sim. Porque algumas pessoas pensam que você motivar outros pelo desejo de grandeza é errado. Mas foi exatamente o que Jesus fez aqui. Ele provocou pessoas dizendo: você quer ser grande? Sabe qual é a resposta errada? Eu não. Eu consegui sair do interior, estou aqui hoje, né? Eu estou aqui, deu certo minha vida, graças a Deus. Então, né, tá bom. Sendo salvo, não indo para o inferno, irmão, glória a Deus. Até tem uma mulher agora, nossa. Esse não é legal. O problema é o seguinte, e esse é o meu discurso, você vai ver que eu rodo dele todo o tempo. É quando nós, como cristãos, falamos que essa grandeza é agora, nesta era, antes da volta de Jesus. Sim, Deus pode prosperar você, com certeza, fazer você crescer, é óbvio, tem muitos exemplos. Mas para mim, o exemplo de como você vive nesse mundo chama Jesus Cristo. Não sei se você já ouviu falar. Um rapaz, ele ensinou algumas coisas. E ele morreu crucificado. Sim, ele foi para um trono, mas o trono foi resultado de uma cruz. E eu penso que nós estamos ensinando para essa geração que Deus quer dar um trono para ela, sem que ela passe pela cruz dela. E Jesus disse assim: aquele que quer vir após mim, e após mim inclui o reino, inclui sua autoridade, inclui sua glória, tome sua cruz e siga-me. O que é que isso tem a ver com governantes do futuro? Eu creio, mesmo, que é possível que algumas empresas que existam aqui vão continuar existindo depois que Jesus voltar. Eu creio nisso mesmo. Eu creio muito mais que isso, mas vamos supor, tem profissional da saúde aqui? Levanta a mão. Alguma área de saúde? Ok? Tem alguns aqui. Em Apocalipse é dito que as folhas da árvore da vida servem para a cura das nações. O que significa, por incrível que pareça, que depois que Jesus voltar, por algum período ainda vai ter doença, porque vai ter que curar pessoas. Quem você acha que ele vai levantar para curar essas nações? Profissionais da saúde que nesta era foram fiéis nessa fidelidade do reino de Deus, vivendo a justiça do reino na sua empresa, no seu emprego. Você acha que não vai ter comunicação depois que Jesus voltar? Imagina, esse planeta vai continuar existindo, essa vida vai continuar existindo. Nós pensamos na nossa vida simplesmente em: nossa, como que eu posso me dar bem nos próximos 5 anos? Por exemplo,
Alguém que estuda medicina não estuda simplesmente 5 anos. Você tem 5 anos de faculdade, mas você tem residência, você tem doutorado, pós-doutorado. Muita gente fica 10, 15 anos só estudando. Para uma carreira de, 20, 30 anos, 40 anos, 50, não sei. Se pessoas estudam 5, 10 anos para uma carreira de 30, 40 anos, seria pouco investir 80 anos de fidelidade a Jesus em recompensa a uma eternidade governando com Ele? Deixa eu te contar uma coisa. Você nem começou a viver teu chamado. Você está no treinamento do teu chamado. E deixa eu te contar mais. É como se Deus te chamou para lutar boxe, tá? Ou UFC, que está mais no contexto. Quem sabe aqui o que é sparring? Sparring é aquele cara que você treina com ele e você bate nele, e ele volta e você bate. E Deus te deu um sparring, chama diabo. O único propósito do diabo na terra é te incomodar para treinar você, porque você vai destruir ele no fim dessa era. Deus está usando até o diabo para isso. O que é Jó antes e depois da experiência dele? O diabo se deu muito mal. Já parou para pensar que Paulo disse assim, que um mensageiro de Satanás foi enviado contra ele, para esbofetear ele, para que ele não ficasse arrogante diante das revelações. 2 Coríntios, capítulo 12. O diabo cooperou para a humildade de Paulo. Agora entendi, todas as coisas cooperam para o bem. Até o diabo, querido. O diabo está na coleira de Deus. Tudo que está acontecendo na sua vida agora ainda não é sua vida. É um treino para a sua vida. O que você está fazendo hoje está preparando você para amanhã. No reino de Deus vai ter comunicação? Sim. No reino de Deus vai ter arte? Sim. No reino de Deus vai ter pregação? Sim. A lei sairá de Sião, Isaías 2, eu tenho emprego no milênio. Aleluia. Rapaz, metade da vida eu fui em maconha, outra metade eu fui pastor. Não tem emprego, cara. Tá ligado? As pessoas chegam para mim e perguntam assim: você trabalha ou só é pastor mesmo? Não trabalho não, de certo. Eu fico maravilhado com o fato de que a nossa vida vai continuar depois daqui. A sua vida vai continuar. Sua vida não acaba no caixão. Sabe o que Paulo disse em 1 Coríntios 15? Se os mortos não ressuscitam, nós somos os mais dignos de piedade, de pena entre os homens. Uma vez perguntaram para um monge numa entrevista: se você soubesse que Deus não existe, qual seria a sua reação? Aí o monge respondeu: silêncio, jejum, oração, abstinência e pobreza são coisas boas em si mesmo. Tá louco? Eu odeio jejuar. Bom, vocês devem ver, né? Orar, meu Deus do céu, ficar quieto falando com alguém que é invisível. Se é que existe, que às vezes eu cheio de demônio me atacando. Não sei se ele existe. Vocês acham que não? Todo dia eu acordo sem crer. Até às 10 da manhã eu não creio em Deus. Tem que ter café e tal. Eu demoro para crer que eu existo, dirá Deus. Aí o monge veio me falar o quê? Não, isso é bom em si mesmo. Para! Não! Tudo isso só tem sentido porque tem uma recompensa no fim. Deus vai nos recompensar pela fidelidade. E eu quero falar um negócio para você que deve ter um empresário e tal coisa, então deixa eu explicar um negócio.
Vamos entender aqui, olha aqui. Por exemplo, você está em Mateus? Amém? Então, olha o Mateus 6, versículo 19. Diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, acharam? 6,19? Onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões invadem e roubam, mas juntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem o consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Espera aí, mas é para comprar um terreninho no céu? Não. O fato é que um dia, no fim dessa era, o céu, Nova Jerusalém, como nós costumamos chamar, vai descer para a terra. E você sabia que suas riquezas estão sendo definidas agora pelos depósitos que você está fazendo lá? Quanto você tem depositado lá? Eu não sei. Bom, últimos segundos, quero falar uma coisa. Eu vejo empresários como José do Egito, homens e mulheres que são levantados no meio das riquezas de origem iníqua e que fazem isso e vivem isso com um propósito maior. José, no Egito, foi levantado por causa dos seus irmãos, porque num período de fome, ele tinha riqueza suficiente para suprir os seus irmãos. Amém? Eu creio que você, meu irmão, minha irmã, provavelmente foi chamado por Deus para gerar riquezas, ok? Mas existe um propósito maior, e o propósito são os seus irmãos, ok? Não é para ficar para você mesmo, mas é para você cooperar com a obra missionária. Mas, os últimos 15 segundos, quem são os irmãos de José? Israel. Prepara, que está chegando uma grande tribulação, e os principais alvos de perseguição não seremos nós, será Israel. E eu creio que assim como José foi levantado com riquezas e protegeu Israel, e Schindler na história, e a própria Bulgária na história, e todas essas pessoas, eu creio que o seu dinheiro deve ser bem cuidado, porque nós precisamos proteger eles, porque eles são o povo da aliança, e Jesus é parente deles. É melhor a gente cuidar dos parentes de Jesus, tá bom? Obrigado, gente.